último episódio, depois de uma última temporada polêmica de Stranger Things, após 9 anos desta aventura começando, será que o final decepcionou ou não? Feliz ano novo e bora pra mais uma side quest pra falar do último episódio de Stranger Things. Exatamente, e muitas emoções, né, porque é uma das séries que eu mais gosto de toda a história, e eu acho que isso não mudou com o final, já adiantando pra vocês, apesar, né, da gente ter feito algumas críticas, né, um pouco pesadas às vezes, e já abrindo, assim, o coração, pra mim, e você sabe disso, mas enfim, o último episódio foi muito melhor de experiência do que tava sendo, pelo menos os últimos 3, sabe? 5, 6, 7. Eu não sei se a minha expectativa baixou e eu tava mais preparada pras coisas, mas eu fui assistir de coração aberto, no ano novo mesmo, assistimos, e eu acabei gostando. Eu adorei. Adorei esse episódio. Eu acho que os 3 últimos vieram pra tirar tudo aquilo chato da frente pra não colocar no último. Claro, se você abre Instagram, o que sai de Reels de gente falando de problemas furo, ponta solta, nossa, erro de continuidade e tudo mais, mas eu lasquei pra isso aí. Achei, me diverti pra caramba assistindo, adorei. Se eu fosse colocar minha opinião de algumas coisas, pra quanto à 5ª temporada, eu te falei isso, eu pegaria os 4 primeiros episódios que eu gostei, foram bons. Eles dão aquele up, né? A gente teve algumas reclamações, mas eles não foram tão ruins assim, eu gostei. Daí eu pegaria os 3 próximos episódios, manda lá pro Gaveta, eu adoro o Gaveta, assisto o Gaveta direto. Pega um bom editor, transforma esses 3 episódios em um episódio de 40 minutos ali, que vira uma ponte pro último episódio. E, cara, eu acho que fica ótimo já. Fica ótimo. Acho que eu concordo com você nesse ponto. E o fato deles não responderem um monte de coisa, né? Eu vi que eles estão até respondendo depois, os irmãos Duffer, né? Eu acho que eles não vão responder nada. Deixa mais um seriado de mistério e de ação que nem ele sempre foi. foi. Eles quiseram fazer o final com a pergunta: Eleven morreu, não morreu? Então eles já estavam meio nessa pegada de você decide o final de algumas coisas. Então eu tenho uma questão, porque eu também vi crescendo essa necessidade da gente teorizar o final e o final responder o máximo possível, o final explicado na internet, não sei o quê. Só que eu acho que a gente passou do limite e a gente esqueceu que às vezes é bom não ter toda a resposta possível de tudo, de todas as coisas, de todos os personagens. Porque, primeiro, as respostas nunca vão ser convincentes o suficiente. Muito difícil uma série agradar todo mundo hoje. Algumas séries que eu acho que agradaram muito lá atrás, hoje não agradariam tanto, porque não tinham essa rede social, as redes sociais tão fervorosas, com tantas teorias, com tanta coisa como existe hoje, sabe? Então, eu acho que até os grandes clássicos hoje talvez sofreriam, aqueles que foram amados do início ao fim. E Stranger Things, inevitavelmente, geraria essa discussão. Não tem como. Pessoas têm opiniões diferentes, a gente tem a nossa, a gente tem opiniões diferentes entre a gente, a internet vai ter muito mais, o público vai ter muito mais. Não dá pra agradar todo mundo. Por isso que eu acho que às vezes o segredo, que nem lá no MasterChef, menos é mais. Eu achei isso total, porque os últimos episódios 5, 6, 7, que realmente foram os que menos me agradaram, pra mim tinha muita coisa. Foi o que mais tentou explicar. Muita explicação visual, explicação de novo, em cima da explicação e não sei o quê. E eu ficava, nossa, chega, por favor. E até nosso editor, meu editor do meu canal comentou, nossa, me lembrou o final de novela. Eu falei, é isso. Aqueles últimos capítulos que todo mundo casa, que tudo resolve, pra mim foi os 5 ao 7. Tiveram explicações importantes do buraco de minhoca, o mundo invertido, mas é aquilo, você comprime aquilo pra um episódio, era bom. E um episódio de 40 minutos, eu acho que um cara bom faz ótimo. E de novo, né, eu acho que edição foi um dos problemas da última temporada como um todo. Pode ser. Eu comentei lá da cena, né, de salvando a 8, não salvou, né, mas salvou o Hopper. Aquela cena que o Murray joga... ele joga granada enquanto a Eleven tá correndo pra ajudar, enquanto o Hopper tá respondendo o soldadinho que herdou o cabelinho do Will. E com ele com a arma apontada pra 8 prestes a atirar. A edição dá a sensação de que tudo aconteceu ao mesmo tempo, mas aquele foi o apertar de gatilho mais lento de todos os tempos. Eu não ligo, tá? Só pra deixar claro, eu não ligo. Mas um bom editor pegaria e inverteria a ordem de algumas cenas e eu acho que deixaria aquilo lá mais convincente. Então é isso que eu falo. Se você pega a 8ª temporada com as mesmas filmagens, as mesmas coisas e pega um cara bom, pra isso eu não tô falando que o pessoal lá não é bom, mas eu acho que uma pessoa talvez colocaria algo mais convincente aí, mais legal. Não me incomodou nessa hora, tá? Eu assisti. Me incomodou também, mas eu reparei isso depois quando eu assisti de novo. Já assisti 2 vezes. A primeira vez que a gente assistiu no Ano Novo, eu já pensei, mas foi aquele pensamento assim, ok, as coisas não foram
concomitantes. É só pra dar aquele mistério do que vai acontecer. Então ele mostrou ao mesmo tempo os núcleos diferentes, mas são timings ligeiramente, né, um na frente do outro. Tudo bem, não me incomodou. Eu acho que o segredo pra qualquer um, inclusive você, que eu sei, tem muita gente que tá reclamando do final, pra curtir um pouco que seja esse último episódio, você realmente entender que não vai ser genial. Mas eu acho que Stranger Things, o que ele tinha de genial eram as referências, os personagens extremamente carismáticos. A apresentação. O núcleo que tinha uma química muito boa, essas aventuras, essas coisas, o caminho era muito bom. Por isso que eu acho que me incomodou o 5 ao 7, porque o caminho tava chato. Tá, entendeu? Não tinha caminho ali, né? As resoluções sempre foram rápidas e práticas e mentirosas. Sempre foram. Destruir um monstro no shopping com fogos lá que estoura exatamente quando encosta no bicho. Eles conseguindo lidar com os criancinhas de 10 anos lidando com os caras da Rússia. O Hopper entrando, saindo, fugindo, voltando pra base lá na Rússia. É tudo mentira. Mas isso é Stranger Things, isso é anos 80. Então, esse tipo de coisa não me incomoda. Essas mentiras não me incomodam porque eu acho que é você olhando pra série, querendo algo que ela nunca quis te entregar. Eu acho que esse é um erro, inclusive, de muitos críticos, às vezes, que você quer analisar séries ou filmes ou coisas diferentes que têm propostas diferentes com a mesma régua. E não é assim. Você tem que colocar uma régua diferente pra cada coisa. Então eu acho que o Stranger Things você tem sim que baixar um pouquinho ali, subir a suspensão de descrença, entrar na fantasia e não querer ficar pensando cada mínimo pedacinho. Senão vai achar defeito mesmo, vai achar furo, vai achar problema. E eu acho que eles mesmos setaram essa expectativa, né? O próprio marketing dele, do Netflix e tudo, setou essa expectativa de que vamos responder tudo. Eles falaram, vamos responder todas as coisas. Daí a galera esperou uma resposta, e a resposta às vezes não vai agradar muita gente. Assim, teve muita coisa não respondida no último episódio, mas teve tudo que eu queria ver. Então, por isso que eu vejo também você falando isso e eu pensando que eu senti igual, realmente isso vai dividir o que você gosta do que outra pessoa gosta. E, infelizmente vai ser algo realmente muito pessoal pra além do roteiro, tá? Porque teve tudo, foi um pacote, um formato ali de narrativa que me agrada. Então eu consegui me emocionar, eu sabia que o Steve não ia morrer, mas quando ele caiu e ficou todo preto, eu falei, e aí, pelo menos quem vai salvar? Então eu tive meus ápices. Pra mim, quando surgiu lá o Mind Flayer, formato de carne, ele levantou, pra mim foi, igualzinho aquela jogo. cena foi muito legal. Não, é igual o boss desses jogos, assim, qualquer outro, até os que eu não joguei, os Souls da vida, que vem de repente ele saindo assim pra cima, e você vai fugindo, assim, só faltou a barrinha de HP, assim, eu achei maravilhoso, eu adorei. E pra mim não tinha que ser difícil. Nesse ponto, eu não esperava mais ninguém morrer trucidado, porque numa vida real, uns 3 morreriam pisoteados. Entendeu? Mas eu não tô esperando isso mais de Stranger Things, então tá tudo bem. Não, eu queria ver a treta comer, ver como é que eles vão realmente matar o Vecna e tal. Cumprir o papel de terminar o enredo, terminar a história. Pra mim isso foi perfeito, eles terminaram a história. E eu vou falar que a Ana colocou no comentário de um dos vídeos, foi ela mesma. Ela comentou que acha que ia passar uns 40 minutos, 1 hora e já ia resolver tudo, e o resto ia ser desfecho dos personagens. Exatamente isso. Parabéns, acertou em cheio. Foi certinho isso aí. Eu não achei ruim, tá? Eu acho que simbolicamente, inclusive, foi um final muito respeitoso pros personagens. Eu acho que a Eleven existir no mundo, ela era um problema. Pensando que é um negócio que passa geneticamente e tudo, e que ela pode ser estudada, ainda que ela não fosse nunca mais estudada. Se ela tem um filho, pronto, já gerou um problema de novo. Então eu acho que a existência dela era uma questão. Então era mais que esperado, inclusive, que ela no mínimo sumisse. A minha interpretação é que ela realmente morreu, tá? Como é que ela conseguiu se arrastar sem ninguém ver? Gente... Desculpa, essa é uma mínima pergunta. Se você for olhar a fanfic do Mike sobre ela estar viva, que eu acho bonito pro personagem, inclusive, pro público que quer ter uma coisa meio, talvez sobreviveu, ela tem muito mais problema. De repente foi a resposta dele porque o Hopper falou, né? Foi. É como ele conseguiu superar, né? É o Mike contando aquela história, pra ele é isso. E ela vai num lugar com cachoeiras e tal, um lugar super paradisíaco lá no final. E eu acho que essa é a questão. Eu acho que é paraíso mesmo. Pode ser essa relação. Mostrar um lugar paradisíaco pra falar que ela foi dessa pra outra encontrar o filho do Bon Jovi. Você tá muito engraçadinho, hein, Robin? Exato. Adotou uma filha e tava feliz. Então, eu acho que isso é legal, não tinha pensado nisso, e eu acho que, por isso que eu falei que eu gostei desse final aberto, não é porque eles não deram resposta, pra mim a resposta é que ela morreu, mas é um final que ele dá um carinho no fã de deixar você junto com o Mike imaginar que foi uma outra coisa. Eu gosto desse tipo de situação, sabe? Agora, eu vi muitas pessoas chegando na internet colocando defeito porque não tem como ela ter sobrevivido, então pronto, então ela não sobreviveu, acabou, sabe? Escolhe o teu caminho. Eu acho que a mensagem que vem com o fim dela
dela. E, inclusive, com a relação dela com o Hopper. Dela chegar pro Hopper e falar, olha, eu sei que você viveu o teu trauma, eu sei que você teve questão da Sarah, que é a filha dele, você se culpa, mas eu estou aqui e eu faria a melhor escolha, eu preciso que você acredite que eu faria a melhor escolha. Eu acho que foi muito respeitoso com ela, porque ela passava da menina que mal sabia falar, tipo, friend, qualquer coisa no começo, e ela evoluiu pra ter uma, apesar de todas as críticas que as pessoas estão fazendo, a Millie, né, de botox, atuação, não sei o quê, eu acho que o roteiro dela, ela foi bem apagada de propósito nos primeiros episódios. Porque ela foi super potencializada nesse último. Mas isso era ela óbvio, foi heroína. Foi de propósito. Sim. Eu acho que aqui no episódio final, o desenvolvimento final e a conclusão da Eleven foi muito bom. Foi muito bom porque ela decidiu por si mesma e ela não foi impulsiva sequer porque a 8 falou. A 8 fez essa vozinha pra falar pra gente. A 8 veio pra, de novo, over-explaining pro público. Olha, isso tem que acontecer por isso, por isso, por isso. A Eleven decidiu por ela. Foi o que eu entendi. Sabe? Até a justificativa final dela sobreviver podia ter sido feita alternativa com a 8, de que ela usou uma outra fenda pra sair antes de explodir tudo. Podia. Então dava pra fazer outra. A 8 eu achei que realmente foi desnecessária. A 8 eu achei, sinceramente, que foi justamente essa tentativa dele de não deixar a ponta solta. Porque pra não deixar ela jogada no mundo. Porque pode sempre ser, tem aqueles verdade. fãs que ficam, nossa, teve a 8, e aí o que aconteceu com ela? E agora são os mesmos fãs que estão eventualmente reclamando que colocou a 8 lá. Eu acho que justamente, às vezes, fechar todas as pontas não é necessário. Se a 8 estivesse lá tentando a vingança dela até hoje e ninguém nunca mais encontrou, qual a falta que teria feito? Nenhuma. É verdade, viu? E eu acho que pra corroborar também com toda essa questão do Mike com a Eleven, tem até uma coisa que a gente viu, né? Que é sobre a música que eles escolheram, né? Purple Rain. Ah, exato. Isso é interessante. Porque existe uma teoria de por que essa música chama Purple Rain, por que ela foi escolhida. É uma teoria porque o Prince não confirmou, né? Ele jogou uma frase pro público e daí vem interpretações. Que, como é uma coisa antiga, né? Lá da década de 80. Só contexto, é a música que toca quando eles estão saindo do outro mundo, lá do mundo do Vecna, do Mind Flayer, indo pro Upside Down e voltando pro a do disco. A do disco lá com o soldadinho. O disco que seta o timing da explosão. Essa música, quanto à escolha de música, ficou claro pra mim, pelo menos, que era por causa do Mike e da Eleven e aí daquele momento do beijo lá no escuro. Que é né? o auge da música, né? É exatamente quando fala Purple Rain, né? Então é exatamente o momento que dá o nome da música. E o que acontece? Pro resto, as fugas de caminhão e tal, essa é uma música meio romântica, um pouco lenta. Eu acho que não rolou muito. Acho que não rolou muito, mas é uma música hit dos... Essa música ganhou Oscar. Então... ela foi Oscar de trilha sonora, né? Melhor música original. É, uma música pra filme, né? Então, ela tem algo. E o que é Purple Rain? Então, juntando o que foi a declaração do Prince, mais o que foram teorias em cima disso, é que o purple, né, seria o roxo, seria a união do vermelho e azul, e isso seriam dois céus diferentes. Então, assim, um céu do vermelho, do apocalipse, do sangue, e um céu azul de calmaria. Na década de 80, ali, né, meados de 80, o Prince, ele tava muito ligado em coisas apocalípticas. Era meio sabido isso na época. É que seria a calmaria com o caos, sabe? A união dessas duas coisas, o roxo. Então você tá embaixo de uma purple rain, de uma chuva roxa. Seria justamente você passar por esse caos unido com a calmaria que vem logo ali. É um pouco de mensagem que une, pelo que eu entendi, uma questão de meio que esperança em frente a um momento caótico. O que tem tudo a ver deles estarem falando disso. É porque a letra eu vi situações falando que era uma coisa meio pro pai dele, não sei o quê, então... ele escreveu, se eu não me engano, foi pra várias pessoas, pra banda amigos e também, tal. Ele fala de muitas coisas, mas serve pra essa questão do relacionamento, né? Inclusive do Mike com a Eleven. Eu penso que foi muito um desfecho ali dos dois. Foi um desfecho. Bonito, tá? Eu achei que o relacionamento deles começa muito fofinho nas primeiras temporadas. Eu acho que, como todo adolescente, eles ficam chatos na meiuca, o que eu acho que é normal. Mas é verdade, a gente foi chato, todo adolescente, desculpa, adolescente. A gente é chato, vocês são chatos, a gente passa pela adolescência e fala, nossa, a gente era chato. É isso. A gente ainda é chato. Exato, a gente fica chato diferente. A gente fica chato no nosso grupinho. Exato, porque se for ficando velho, tem menos amigos. Então, assim, mas eu acho que finalizou de uma forma que eu me emocionei, que eu me conectei muito com eles, sabe? Eu achei bonito de verdade, eu achei maduro. Aquele discurso dele de falar o final de cada um e falar da maga como se fosse leve, eu não esperava aquele discurso. Eu achei muito legal. Nossa, foi muito bom mesmo esse discurso dele. Que ela coloca ele como contador de histórias, né? E ele termina até escrevendo lá, ele vira o Bilbo. Eu achei muito legal. O que eu achei um pouco desnecessário no desfecho dos personagens é que nem todo
desfecho precisa ter choro. Por isso que você pega, por exemplo, o Hopper com a Joyce. Eles não choraram em nenhum momento, foi super romântico. Eu chorei. Mas porque passa o sentimento pra você de uma coisa emocionante, de uma coisa bonita, e não precisa eles chorarem. Mostrou um futuro deles ali. Eu acho que com a Nancy com o Jonathan, com a Robin e com o Steve, era um reencontro deles, um reencontro feliz. Eu acho que o choro ali ficou um pouco forçado. O choro no do Mike não ficou forçado, porque era a história deles falando, relembrando a Eleven. Mas o da Robin e do pessoal, eu acho que devia ter sido um momento de descontração. Eu acho que era uma questão meio de direção, talvez, um descompasso de querer. Que geralmente essas cenas são meio que falar assim pro público: chore junto. E aí eles tentam jogar o personagem chorando pra você chorar ao mesmo chorando tempo. Não ficou bom, não. O Will também não. Né? O Will adora. De verdade, o Note, né? Eu elogiei várias vezes ele ao longo dessa temporada, mas quando ele tenta chorar, não chora. Não chora, não ficou tão bom. Mas assim, a parte que eu gostei muito dessa temporada, que era um dos meus maiores medos, se não o meu maior medo, era Vecna. Tinha certeza. Era Vecna, essa maldita desta peça, que fez não só as pessoas espalharem spoilers pela internet, como jurarem que ia ser assim, assado, final, não sei o que. E eu achei impecável como eles fizeram. Eu tava muito com medo do efeito Marvel, ou o efeito Dragon Ball, né? Do Bob Henry, coitado, controlado. Ele era não. Porque assim, primeiro, a peça... Todo vilão vira bonzinho depois. Que é um musical que existiu em Londres, foi pra Broadway, que conta a história oficialmente do Henry em Hawkins e como ele conseguiu os poderes. Tem o negócio da caverna, tem uma peça que é uma peça dentro da peça, porque é a peça que a Joyce na escola está dirigindo. Comentário rápido. Eu gostei muito da musiquinha que eles ficam cantando lá com os tamborzinhos durante a peça. Eu achei muito legal. Me remeteu as músicas iniciais de Akira, que é um desenho que eu adoro. Eu até falei, eu vou pesquisar pra ver se é assim na peça mesmo, e eu não pesquisei, mas fiquei a curiosidade porque eu achei a música realmente muito boa. Eu achei macabra, na verdade. Se alguém souber, por favor. É meio macabra. A do Akira é muito mais macabra, mas essa mistura de tambor e voz pra tentar fazer então, essa peça é uma peça dentro da peça, porque é quando a Joyce, personagem jovem lá no high school, tá dirigindo uma peça que o Henry faz parte. E tem toda uma trama na peça, no musical, na vida real, que o Henry, ele tem uma interação direta com Joyce, com Hopper, com Bob, com a irmã do Bob, paixonite, não sei o quê. E isso tudo, eu fiquei assim, gente, não pode. Não tem tempo, primeiro, pra ir pra série. Segundo, que não dá pra você humanizar o cara que é o vilão. Até agora. Vai ser um negócio muito do nada que pra mim ia ficar feio. Quem vai ser o vilão? A fumacinha? Às vezes o vilão é só um vilão. Exato, às vezes o cara não só precisa ser um cara bom. Exato. E eu achei, e assim, o que eles colocaram na série foi, pra mim, quem não viu o teatro, o musical, não interfere em nada. O que era aquela maleta? Gente, é claramente um negócio que tava sendo pesquisado, inclusive pelo pai isso não fica claro, mas enfim, por cientistas, mas é pelo pai do Brenner, que tem ligação com o universo X lá, que era do Mind Flayer, e aí a criança entra em contato, aquilo vai pro corpo dela, tal como as partículas que entram nas crianças, no Will e não sei o que, e ele teve a ligação, né, o contato direto, e o que acontece a partir dali é que ele sim teve um trauma, tal como o Will, assim, ele foi controlado, ele sofreu, mas o garoto escolheu ser quem ele era. E ele deixa isso claro. Eu achei isso maravilhoso, porque o Will começa o discurso, eu falei, não, porque o Henry tá sofrendo na caverna, o Henry tá sofrendo na caverna, não sei o quê, aí chega o Will, eu te entendo, você é como eu, não foi você, foi o Mind Flayer, não sei o quê, aí ele fala, não, você não entendeu, ele não me controlou, eu sou assim porque eu quis. Eu achei muito bom porque ele fala, ele não me controla e eu não controlo ele. É a união de dois interesses, ele só me fez enxergar quem é a humanidade, mas ele aceitou isso. É uma coisa que eu falei no começo dessa temporada. Duas pessoas que vivenciaram uma coisa e escolheram caminhos diferentes. Exato, que eu falava assim, quando o pessoal tava falando ainda do Will vilão, antes de chegar aos primeiros episódios, eu falei, pra mim o Will é o paralelo. Se for pra usar a peça, o Will o Will tem que ser o Vecna que escolheu outro caminho. Então eu achei maravilhoso que eles foram por isso, porque a gente continuou tendo um vilão bom, e que foi até o final, e que foi destruído com machadadas. E eu acho que isso, assim, melhor cena catártica do episódio. Cada machadada, uma memória. Pesadíssimo, viu? Chorei também. Nossa, essa pegou pesado no coração. Essa pra mim foi a melhor. Foi melhor do que mostrar o bichão vivo. A gente tava até comentando, né? Eu não sei se o bichão originalmente com as patas pra cima era uma referência à mão de Vecna, né? Vocês falaram do Dungeons and Dragons. E daí ela vai caindo e vai virando o Mind Flayer, que sobe essa cena já fugou. E daí chega no final, chega a Joyce, você escolheu a família errada. Pum, o Will sumido. Pum,
Ed, pum, o Bob. primeiro, na verdade, o primeiro é o Bob, né? Vem aqui Bob, pá, nossa, cara, cada cena que vinha aquilo lá era uma lágrima que escorria. Porque era catártico de você ver o vilão morrendo de uma forma grotesca, da Joyce fazendo isso na mão, e ele já foi derrotado de uma maneira muito bizarra, né? Porque ele foi, como é que é o nome disso? Empalado. Empalado, só que ainda por cima tem as memórias e as crianças em volta vendo aquilo, que é pesado, gente. Nossa, eu a segunda vez que a gente assistiu, eu comentei, olha, estão todas as criancinhas que eles acabaram de resgatar, olhando, ela gente. cabeça, né, decapitar um cara. Que mesmo que seja um monstro, é um jeito bizarro de você matar. Nossa, é muita terapia ali pra essa galera. Gente, falando em crianças, preciso de novo exaltar Derek, que cada participação dele é uma fofura. Porque ele de novo deu lá o dedo. Gente, quando ele começou a ficar sem ar, ele fofo pro Mike. Ele, quando começou a ficar sem ar lá dentro das memórias, eu fiquei, não, gente, o Derek não, empurra ele, alguém vai, arrasta esse menino. E ele puxando a Holly, né, quando o Vecna pegou, e ele dando o dedo do meio. E depois ele tentando amigar com o Steve, tentou amigar com o Mike. Ele é um fofinho, assim. O Derek foi uma adição, assim, no último minuto da última temporada, e ele foi incrível, assim. Ele foi incrível. Ele, a Holly, essas foram crianças que, por exemplo, tem muita gente que sentiu falta da Erika, que era muito boa. Gente, a Erika teve o timing dela. Ela não é mais criança, ela não encaixou ali. Essas crianças vieram pra adicionar, e eu acho que elas tiveram o tempo que elas tinham que ter. Então, essas reclamações eu não entendo. Porque a Erika, ninguém falou, gente, a Erika tá ali, tá vivendo. Pra onde foi o Murray? Não foi presa. Mentira. Exato. Ela tinha que ter sido presa e nem mostrou a família do Derek, não chamou a polícia. Eu gosto disso como piada, mas na vida real, tanta mentira acontecendo lá, gente. Não, eu adoro, assim, furo não faltou. Não, eu adoro. Não faltou, mas eu não ligo. Não, o pior furo pra mim mesmo são os militares, tá? Sim. É a Sarah Connor, a Dr. K, chega lá, eu vejo até um Rio usando isso, que é assim, gente, a menina sumiu? Então beleza, tá, gente, ó, não conta pra ninguém o que aconteceu. Você, Hopper, que matou um monte de gente, bom você. Então, tipo assim, eu vi um Rio que era muito bom sobre isso. Faz o seu bigode aí. Gente, como o Hopper rejuvenesceu quando não tinha mais filha. Sacanagem. Então, assim, eu acho que furo mesmo foram os militares, que eu acho que eles colocaram pra encher linguiça mesmo ao longo Furo da pra mim temporada. foi a Sarah Connor. A essa Sarah parte. Connor, é o que eu te falei. Talvez a atriz deve ter negociado algum papel mais importante ali dentro pra não ser só um easter egg de Sarah Connor. Na verdade, o que eu vi ela falando no começo foi quando chamaram ela não quis, porque era uma série que ela gostava e ela tinha medo de ser uma coisa que não tinha nada a ver. Então devem ter. E ela acertou, porque foi nada a ver. Então eu acho que fizeram uma proposta pra ela justamente de algo recheado pra falar, não, é um puta de um papel, sabe? Faça. Então, agentes, né? Agentes fazem esse papel. É por isso que eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Que realmente não precisava da Sarah Connor. Se fosse aquele. Eu não lembro o nome do general negão lá, Não sabe? lembro. Tinha aquele personagem que ele ia atrás pra matar a Eleven e, nossa, ele tava super condizente, o cara tava mandando super bem ele ali. não tinha conhecimento da parte científica, então faz sentido que ele fosse militarzão mesmo, de vamos eliminar esse... Que é o que eu falei antes. Desafio. Eu falei, o exército faz muito sentido ele vir atrás pra fechar um negócio que tava dando super errado, que gerou uma cratera gigantesca numa cidade do interior, né, que gerou tudo aquilo. Então faz sentido o exército ir lá pra tentar matar a Eleven, que é o que eles tentam fazer. Eles tentam matar a Eleven na 4ª temporada, e de repente na 5ª não pode matar porque precisa dela, porque entrou a Sarah Connor e começou a fazer essas coisas. Então eu até falei, pra mim ia ser muito mais legal na última temporada, eles de alguma maneira mostrassem pro exército que existe o Vecna, que não é Eleven, eles chegam num acordo de se juntar o exército com os moleques, ou vai acontecer alguma coisa pra eles invadirem. Imagina que legal aquela última treta com mais Demogorgons ainda, o exército ajudando todo mundo a invadir e matando o Vecna todo mundo junto, e o resto igual, a Eleven se matando porque sabe que alguém pode fazer alguma coisa. Aí eu acho que daria pra ter Demogorgon, porque eu acho que a justificativa que eles deram pra não ter Demogorgon, oficialmente hoje, que a gente tá gravando, foi porque o Vecna tava ali centrado no plano dele, ele não imaginou que fossem até o local onde ele estava. O que é meio besta, porque... Dado um cara que tá planejando há anos. Mas não me incomodou, porque foi mais ou menos a explicação que eu me dei enquanto eu assistia e eu abstraí. Mas... Ou o corpo do bicho é feito de Demogorgon. Mas eu acho que a questão oficial é porque não cabia naquela cena, na dinâmica de cena, eles lutando contra Demogorgon e o Mind Flayer / Vecna junto. Agora, se tivesse os militares indo ao mesmo tempo, você não precisa nem mostrar muito, mostra um ou outro matando os Demogorgon e a galera indo pra cima do foco do Mind Flayer e pronto. É uma explicação que é rápida e eu acho que dá uma união eu acho que ia ficar mais legal. E aí justificaria o exército deixar ele de lado também. Mas de novo, eu fui ver o último episódio um pouco no modo ainda assistir Mercenários. Eu fui de boa. Não exigi explicações, eu queria ver a guerra. Eu tô falando de guerra desde a primeira parte, né? Guerra,
que tinha que ter, que já tava no clímax, não precisava ficar baixando. Então eu fui pra isso. Eu sei que tem um monte de furo ali na história. Eu não ligo pra nenhum. Eu adorei o último episódio. Eu adorei. Era isso que eu queria. Eu queria ver essa treta. Eu queria ver entre os personagens ali acontecendo no meio do caos. Porque é o que o Stranger Things é desde o começo. Por exemplo, teve de novo uma fala importante, portanto, o desenvolvimento do Will em relação ao Mike. E pra mim, aquele diálogo dele... Que você tá rindo da pausinha. Eu vi um riso antes, também achei maravilhoso. Que esse diálogo dos dois, pra mim, é como tinha que ter sido a fala inicial. Foi muito mais intimista, muito mais importante do Will, aquela validação do Mike, do que todo mundo sentado olhando pra ele. Pega um editor aí, joga isso lá no episódio anterior, né? Que não dá porque ele tá na torre ali. Mas já funciona super bem. Foi muito melhor, porque foi não só o melhor amigo, mas aquele que foi o grande tormento dele por anos, porque ele gostava do melhor amigo e não conseguia se abrir, não tinha reciprocidade. Você vê que se fosse a primeira conversa deles e o Mike dá aquela pausa, acho que o Vecna ganha. Não, eu falei assim, a galera, a diretora não foi inocente. Na pausa foi. Do... Mas, Will, que bom que a gente continua sendo amigos. Não, nós não somos amigos. Pausa. Nós somos melhores amigos. Eles não foram inocentes, não foram. Eu acho que foi muito bom. Muito bom. Importante. Aquilo ali pra mim tinha que acontecer. Era importante pro Will, assim como era importante a validação da irmã. Eu acho que o Jonathan já teve um diálogo, de certa forma, na 4ª temporada, então ele não sentiu falta. Mas eu acho que é isso que era a reclamação de muitas pessoas. Eu sei que tem gente que é preconceituosa, não sei o que. Essas pessoas sempre existirão, não tem jeito, infelizmente. Mas eu acho que a reclamação de roteiro, de construção do desabafo lá no episódio 7 é porque faltou isso. Intimidade. A intimidade. Pra quem realmente importava, entendeu? Porque pra ele, eu imagino, não é a validação da 8, do Murray que importa. É do amigo, dos amigos, sabe? Eu achei isso muito bonito. E o desfecho dele também mostrando que, passou por tudo, e ele foi pra outra cidade, começou a viver e se encontrar, muito bonito também. Olha as mentiras, por exemplo, pra mim, a Max não fazia sentido ela voltar a andar de skate belíssima, plena, com o corpo perfeito como voltou. Ligo pra isso? Feliz. Não ligo. Final feliz. Porque era uma menina que voltou bem, porque tinha que terminar assim. Inclusive, até pra fazer esse paralelo, a gente falou da Eleven, né, de se ela tá viva ou morta e tal, e tem muita gente que tá reclamando, não, ela tá viva, não, ela tá morta, não tinha que ter essa cena, tinha que ter essa... Eu, no geral, não curto muito quando deixa a coisa muito dúbia, assim. Eu gosto. Mas, então, depois do que você falou aí, eu li uma coisa sobre Inception que faz muito sentido. Ah, tá, do que eu Inception. acho que é muito bom pra gente pensar. No final do Inception, não sei que vocês leram, quem assistiu... Como é o nome em português? É a origem? Ele tem aquele tokenzinho dele, que é pra ver se ele tá no sonho ou não. E ele gira o peão dele, e o peão dá uma titubeada ali, né? Mas não cai e fica e corta o filme. E daí você fica, é sonho ou não é? E eu tinha uns amigos que falavam que isso aí é uma cereja no bolo. Eu falava que é uma cereja podre, né? Porque não precisava. Pra mim, senão não acaba, não tem história, né? Foi tudo um sonho, sabe? Não faz sentido. Mas daí eu li alguém falando o seguinte, aquela cena não é sobre levantar a dúvida se é um sonho ou não. Aquela cena é sobre o DiCaprio. Aquela cena é pra mostrar pra ele que é a primeira vez que ele não liga pro negócio e vai ver os filhos dele e ver o rosto dos filhos dele, os rostos dos filhos deles, né? Da menina, do menino, acho que era isso. Pela primeira vez em anos. Então não é sobre um final da história no sentido de tá sonhando ou não tá. É a história dele, tá contando a história dele e essa superação dele. Então acho que a história do Mike é isso. Não tem a ver com a Eleven estar viva ou não. É sobre o Mike, o desfecho do Mike, esquece a Eleven. Se você for pensar nesse sentido, daí eu realmente mudo a minha opinião e eu acho muito mais legal essa história. Muito mais legal. Eu acho assim, desde que eu assisti, eu acho que é isso. É a forma que, tanto que eu fiz chamando de fanfic do Mike, porque foi a forma de superação dele. E eu acho muito bonito como ele contou, como ele entrou em paz com a situação, porque é uma situação traumática, sem dúvidas, pra qualquer jovem, pra qualquer um, pra um jovem ainda mais, né? E eu achei muito bonito como terminou, eu achei muito bonita a questão da formatura. Eu acho que justamente o que eu gostei é que eles trouxeram esse tom de Stranger Things, que resolve o que é o básico, sim com muitas mentiras, sim com muitas facilitações, mas traz os fechamentos e mensagens pra quem é mais importante. Então, a galera principal teve fechamentos lindos e referências bonitas, tipo, que quando vai falar da Max e do Lucas, que conta deles, eles estão no cinema, que é o encontro que eles prometeram antes da Max ser atacada pelo Vecna. Você vê que o Dustin, a única parte que eu senti falta é a Suzy, não por ser a namorada do Dustin apenas e por ser Never Ending Story.
Também. Mas porque pra mim, ela não foi só namorada, ela foi fundamental, no mínimo 2 vezes, pra planos de salvar o mundo, inclusive na última temporada pra salvar a Eleven. Então eu achei até desrespeitoso não ter uma fala. Uma fala resolvia, gente. Uma fala. Nossa, na primeira parte lá, quando ele tá pra baixo e tal, se a Suzy viesse ajudar. Ou então, tipo assim, nossa, o Dustin ficou pior ainda, tá péssimo, ficou pior ainda quando terminou com a Suzy. Pronto, acabou. Era uma referência não pra tem falar mais nada. Então, isso eu senti falta. Bom, no final eles deixaram claro que ele não tá quando ele é convidado. Exato, lá que ele ficou menina, assim, né? tipo, meio, será que eu vou? Se estivesse namorando, não ia. Mas eu achei... E daí veio o Mike e ajuda ele a manter o espírito nerd. Exato, nerd, D&D. Vamos jogar D&D, que festa que Então, mas eu achei muito bonito voltar pro D&D e começar a cena exatamente igual à cena inicial da primeira temporada. E os personagens principais, mesmo as crianças que não são mais crianças, terem esse fechamento bonito. A própria Eleven. A passagem de tocha. A passagem de tocha pros mais jovenzinhos. Eu achei isso muito bonito. Eu achei muito respeitoso. Não só com os personagens, a história, mas com os fãs. Eu acho que é sobre isso, Stranger Things, no final das contas. É sobre essa imaginação, é sobre esse sonho que vive. E eu acho que faz todo sentido ser assim. Então, pra mim, compensou muito. Fora termos aí, eu falei, a gente teve mimos para nerds e mimos para metaleiros novamente, que a gente teve na formatura o Dustin referenciando a fala do próprio Ed, de que ele ia pegar o diploma, fazer não sei o que, mandar o dedo meio. Esse é o meu ano. E mostrar o dedo. Arrancar o diploma e sair. Foi isso que ele fez e arrancou lá a camiseta, uma nova camiseta pra vender, outra que não é essa, de Hellfire Club. Essa é muito mais legal, né? Então, assim, e toca Iron Maiden no fundo, e eu achei maravilhoso a mãe do Dustin comemorando, tipo, é isso aí. Então, assim, eu achei lindo, eu achei que o final é isso, é pra curtir. Gente, eu sei, eu não tô invalidando as pessoas que reclamam dos erros, porque eles existem, mas eu acho que, infelizmente, não é sobre isso. Não dá pra ser sobre isso, senão você não vai curtir todo o resto que, emocionalmente, no mínimo, foi bom. É porque uma coisa que as pessoas esquecem, muita gente começou a comparar, por exemplo, com It, Welcome to Derry, ou It no geral, porque é uma série de crianças também, e tem um vilão, e, de qualquer forma, Stranger Things também teve inspiração mas em não It. É suspense terror, é suspense ação, né? Exato, fantasia. Eu acho que Stranger Things tem muita inspiração em It, mas também tem Goonies, também tem uma série de coisas dos anos 80. Você tem uma primeira temporada que ela lembra Stand By Me, lembra It, não sei o quê. Você vai pra uma segunda que já muda do tom, você vai pra uma terceira que ela tá já num tom de aqueles filmes dos anos 80 com Guerra Fria, inspiração de russos e coisas mentirosas também nesse sentido. E a comédia dos anos 80 que não precisa ter muito sentido, que é uma temporada muito mais pra cima que muitas pessoas criticam, que eu acho maravilhosa, que também tá num outro tom de outra inspiração, de outro tipo de roteiro. Chega pra quarta e as pessoas, elas puxam muito do que elas esperam pro final por causa da quarta, porque a quarta tem mais do Vecna, do terror. Pra mim, uma inspiração clara em Freddy Krueger na Nightmare on Elm Street, A Hora do Pesadelo. Tanto que o ator de Freddy Krueger está lá como Victor Creel. Então, assim, a inspiração era mais pesada. Não significa que a série é toda de terror. Nunca foi. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas têm as expectativas no sentido de gostos. Eu acho que nunca tá errado numa série que ela, pela crítica, considera perfeita. Você não gostar, você não tá errado. Porque a tua opinião, tua relação com aquilo que tem motivações diversas. Agora, o que eu acho errado é, de novo, a pessoa pegar uma régua pra medir It, Welcome to Derry e usar a mesma régua pra medir Stranger Things. São coisas muito diferentes. Game of Thrones também. E Game of Thrones. Gente, Game of Thrones foi um final ruim porque ele fez o contrário. Ele foi desrespeitoso com toda a construção dos principais e dos não principais. Stranger Things tentou explicar. Falou às vezes até demais. Por mais que a gente goste ou não, eles tentaram. Né? Exato. Então eu acho que são problemas muito opostos, muito diferentes. Tem gente que, inclusive, gosta do final de Game of Thrones. Eu acho que, inclusive, Game of Thrones fez algo, como eles não tinham mais material base, claramente os produtores, os showrunners, eles pegaram fanfic de internet, construíram em cima de fanfic. Eu posso admitir uma coisa? Horrível. Quando eu assisti a primeira vez Game of Thrones, eu gostei do final. Do final? Nossa, eu odiava. Quando eu fui reassistir, que eu vi que não fazia sentido nenhum. Eu odiava, e eu odiava desde o começo. As pessoas estavam muito na vibe, inclusive a galera que era conhecedora na época, que, tipo, leu o livro, não sei o quê, fazia cobertura séria, falava, não, mas a Daenerys, porque desde o início no livro, o parênteses aqui de Game of Thrones, o pessoal falava que a Daenerys tem a teoria até hoje, até onde fomos nos livros de Game of Thrones, das Crônicas de Gelo e Fogo, que a Daenerys ia enlouquecer, por causa da questão de Targaryen, não sei o que pode acontecer, que é uma moeda que se joga pra cima quando um Targaryen nasce, fica louco ou não, mas como a série construiu, eu achei péssimo, e eu falei, essa mulher não é uma mulher ficando louca, é uma mulher conquistadora tal como Aegon foi, então assim, eu já criticava desde o início, assim, pra mim foi tudo desrespeitoso. Stranger Things são outras questões, você pode ter todas
as críticas, não a Game of Thrones. Mas eu comentei esse meu paralelo também, porque de repente, eu acho que assim, última temporada inteira de Stranger Things não tem precedente no Netflix. Todas as outras séries não tiveram esses hypes que teve Stranger Things com eles. Então eu acho que isso gerou muita coisa dentro das pessoas, de diferentes emoções para cada um que foi esperando essa temporada. E eu acho que passa um ano daqui e quando a galera for reassistir, quem não gostou, eu acho que vai ter um pouco da nostalgia de assistir de Stranger Things, e eu acho que vai gostar mais desse final. Não sei, pode ser que não. Eu acho que eu já gostei de cara. Pra mim já é uma série marcante. Comum, pelo menos comigo, que às vezes quando eu tô muito no hype da coisa, no sentimento, eu vou dizer que você está muito envolvido com o fandom, às vezes é meio ruim, porque você vê as impressões negativas e você compra aquelas impressões negativas junto. Eu sei que isso acontece com muitos, porque já aconteceu comigo. Você assiste e você acaba já indo com todos os pés assim contra e não gosta. Eu acho que é um movimento natural se assistir depois de novo e a coisa envelhecer melhor. Eu acho que é a tendência maior de Stranger Things. Mas eu acho também que, por exemplo, Welcome to Derry teve uma primeira temporada bem elogiada, a partir das próximas vai começar a cair nesse escrutínio de falar mal e ver defeito, não sei o quê, se tiver uma próxima ou um filme que continue, que seja, porque as pessoas, elas são assim, vem a novidade? Bom. A partir dali, cria-se teoria, cria-se expectativa, cria-se um paralelo com uma outra coisa que lançou, e aí a régua sobe e as pessoas começam a criticar. É muito natural, infelizmente, hoje em dia, de novo, eu não tô invalidando argumentos que são válidos, mas é muito natural que as pessoas critiquem aquilo que faz muito sucesso, porque faz sucesso, gera muita expectativa, gera muito olhar, e aquilo, entendeu? Então, de novo, tem furos? Tem, mas tem muita coisa que as pessoas avaliam como negativa, que ou é por causa delas mesmas, porque elas queriam diferente, acontece, porque elas criaram teorias mirabolantes que faziam assim, e o final foi isso. Então, assim... Foi bem reto, né? Aqui, ó, pá. Então, assim... Ele é o vilão, acabou, treta. Tretou, acabou. Como eu falei, estão esperando algo de uma série que você tinha que esperar de outra. Que não é o que essa entregou como proposta desde o início. Pra mim, pontos altos. O Vecna sendo vilão porque ele quer ser vilão, e a forma que ele mostrou isso, e a Joyce acabando com ele. A machadada foi a melhor cena do episódio. Melhor. Ali foi... Nossa, de novo, primeiro. Achei o fechamento das crianças, que não são mais crianças, incluindo Eleven, tudo muito respeitoso e muito bonito. Eu gostei do desfecho, eu já falei do discurso do Mike, achei super legal e tal. Eu não achei que precisava também. Eu sei que acho que muita gente, muito do público, comenta aí vocês o que vocês acham, se vocês esperavam, se vocês queriam saber o depois. Pra mim, a história é sobre a treta, é sobre o mundo, o Upside Down, é sobre as coisas estranhas. Pra mim, a história é sobre isso. Uma vez que isso resolveu, obviamente todos os personagens têm uma vida depois. Eu não sei se eu precisava dar resposta do que aconteceu com eles depois, assim. Não precisava. Eu acho que eu queria saber o desfecho da história. Esse era o mais importante pra mim. Pra mim faz falta, e eu acho que isso seria uma grande reclamação do público, com razão, na minha opinião, porque aí eu acho que é uma questão sua, particular, porque eu acho de não precisar disso, mas eu acho que por história a gente tá acompanhando eles, e não foi fechado, foi meio que assim, Dustin foi estudar, Max e Lucas estão namorando, Will foi construir a própria vida, se encontrar e se aceitar e achar um lugar em que ele era aceito. Superar o Mike. Então, assim, superou, tá lá com a menininha. O próprio lá no Mike, final, exato. O próprio Mike tá lá superando o próprio luto e construindo histórias. Então, meio que dá uma vibe de Bilbo mesmo. Então, continuando, a história nunca morreu porque vai viver enquanto alguém contar. Eu acho que, assim, é tudo ponta aberta, mas é um encaminhamento. Eu acho isso bonito. A gente não sabe se a Max e o Lucas terminaram depois de 2 meses, se eles tiveram filhos, se eles não tiveram. Bem, o Steve... Ai, preciso falar, o Steve é maravilhoso. O Steve, ficou muito bom. Ficou muito bom. Ele ser treinador e ele dar aula de educação sexual e ele ser o que ficou em Hawkins e a galera foi embora. Eu achei maravilhoso. Muito bom, fez muito sentido isso aí. Então, muito legal. Aí a pessoa vai reclamar, eu não vi, a Vicky terminou com a Robin. Cagaram pra ela. Não sei, realmente. Tá com Eu diria que a Vicky ficou traumatizada depois de tanto caos ali num namoro que era pra ser assim, melhor que fosse cracuda e minha namorada. Que pena que era um monstro que tava atrás dela. Assim, pode ser que isso, pode ser que não. Pessoal, a tradução, eu vi isso, a dublagem deixou a galera confusa, porque dá a entender, na fala final, quando eles estão combinando os jovens adultos ali de se encontrarem em outra cidade. Na casa do tio da Robin. E também com namoradas controladoras, ou livres de namoradas controladoras. E em inglês, no original, o que dá a entender é assim, que a gente vai se encontrar independente de futuros companheiros ou companheiras que são controladoras. Ou seja, marido ou sua mulher, que seja, não vai impedir que a gente se encontre no futuro. Pra mim, não responde nada sobre a Vicky.
Nada. E eu acho que, Mas sinceramente... dá pra entender. Pra mim terminou. Pra mim terminou. Ou se tá junto também não é... Não é relevante. No corte final, infelizmente, não era relevante. Pra mim, a Suzy, por exemplo, era bem mais. Minha teoria é que tinham muitas cenas que eles devem ter gravado. É normal, né? Os diretores, produtores, eles gravam muito a mais do que necessário. E depois, na edição, eles veem o que entra e o que não entra. Pra mim, no geral, a temporada foi boa. Foi mais do que mediana. Foi muito legal. Ela, sem dúvida nenhuma, tem muito buraco, muito furo, muita coisa que eles setaram expectativas e não cumpriram. Mas ainda bem que eu não fico olhando tanto assim Instagram, não fico olhando tanto. Foi mais você que comentou comigo do que qualquer outra coisa. E eu sempre tento assistir as coisas que eu gosto sem expectativa, por isso que eu às vezes não gosto de ver trailer e tal. Então, pra mim, eu adorei assim, a temporada no geral. Eu falei, Stranger Things, pra mim, daqui 10 anos eu vou continuar falando dela. Eu acho que Stranger Things, a minha tendência daqui a um tempo é reassistir esses episódios e não sofrer tanto quanto eu sofri no meio. Primeiro, porque eu sei que o final eu vou gostar. Segundo, porque eu não tô tão na expectativa. Eu fui muito vendida pelo marketing. Eu falei isso no nosso último vídeo sobre o segundo volume. E isso me atrapalha, real. Por isso que, às vezes, sim, quando eu posso, quando eu me dou esse direito, eu não vejo nada sobre alguma coisa que eu vou assistir, porque eu sei que me prejudica e eu acho que prejudicou muitas pessoas também. Não só isso, mas aí eu vou fazer até uma meia-culpa de criadores de conteúdo no geral, que me incluo, mas a gente faz tanta coisa. Por exemplo, eu adoro teorizar. Só que eu não sofro se a minha teoria não virar verdade. Só que as pessoas criam tantas teorias que alcançam milhões que eu vi pessoas frustradas porque não foi aquela ou aquela teoria. Ah, não, eu também não ligo. Então, eu gosto assim, de criar 1000 teorias. Eu adoro. Conto as 1000 pra todo mundo e se uma der certo eu falo, falei? Exato. Nem ligo que as outras 999 não foram. Mas eu acertei uma. Eu vou falar pra todo mundo que eu acertei uma. Então, assim, eu gosto disso, é isso. Tipo assim, errar todas, eventualmente acertar uma. Nossa, incrível. Eu não ligo se der errado. Mas as pessoas, eu acho que falam muito, se cria conteúdo muito e mostra, não, porque isso aqui, tá vendo esse sinal? E eu já fiz isso também, por isso que é uma meia-culpa. Só que a forma que eu lido com essas teorias é muito tranquila. A forma que algumas pessoas lidam não é tanto assim. Então eu acho que esse marketing, essa vivência demais no fandom atrapalhou um pouco Stranger Things, apesar de eu achar que tem problemas no meio, sim. Vou continuar reclamando da 8 existir, mas minha tendência é gostar mais do que tá acontecendo. O que você falou, eu não tinha pensado, faz muito sentido. Trouxeram a 8 pra tirar a ponta solta. Foi. Porque muita gente reclamava. Ela mesma fala, né? Não precisa chorar, o meu destino era morrer aqui, né? Pra mim, o destino dela era morrer na segunda temporada. Então, tipo, a única pessoa que morreu foi a 8 e uns figurantes. Assim, foi fraco. É fraco, infelizmente. Mas assim, pessoa que tá reclamando porque não apareceu Murray, o professor de ciências lá, não sei o que, de física. Ai, gente, por favor. Eu nem pensei nisso. Eu também, cara. Eu tô me tocando agora que ela só... gente, supera, por favor. A gente não vai ter explicação de cada pessoa, né? Não, o Murray, ele voltou lá pra ter as teorias da conspiração do governo americano. O Murray tá na formatura. Ele tá na formatura lá do professor. É isso, gente. O Murray voltou pra viver a vida dele. Você não pra fazer teoria da conspiração e combater os comunistas. Sei lá o que ele faz lá. Quando ele nasceu. Eu achei muito bom. Num resumo final, pra mim, eu gostei. Eu achei que eles fizeram, pra mim, o que eles tinham que fazer pra um final. Foi respeitoso, foi bom, eu gostei. 2 perguntas. Diga. Primeira, um momento pra você, top 1 emocionante, mais legal da 5ª temporada. Foi o da machadada. Pra mim foi o mais forte, porque foi o ápice, porque foi ele olhando pro lado e não tendo um desculpa Joyce, foi tipo só, ele fez menção inclusive de fazer de atacar e ela plá na cabeça dele. Ele mostrou as sobrancelhas. Não, pra mim foi esse momento ápice. E fora isso, eu acho que o Will, assim, o Will Sorcerer, né, que seja, eu acho que foi muito bom também. Ele também participou da batalha final e ele falando não tem mais medo. Eu acho que o Will, pra mim, foi um dos grandes ápices. Mas cena isoladamente foi a da Joyce, que é Tatá ali da família. E, segunda pergunta, momento, a mesma pergunta pra série inteira. Morte do Ed, pra mim. Assim, a sequência toda, Ed, guitarra... A construção pra chegar ali, né? Foi exato. muito forte. Pra mim, isso, Ed. Eu acho que eu vou ficar igual. Acho que mas das duas perguntas. Eu já, da 5ª temporada fica meio óbvio, porque eu já falei, né? Que é o quê? Da machadada, eu já falei 5 vezes hoje. Não, até falei bastante de quando a primeira vez que o Will se mostra como o Sorcerer, né? Que ele controla. Aquela cena foi muito boa. Eu coloco aquela cena do Will virando o Sorcerer, controlando os Demogorgons. A cena Mind Flayer saindo do chão e indo atrás deles. Lá em cima, eu não acho que a cena da Joyce ganha por tanto assim na frente. Mas é que a Joyce... A questão da cena da Joyce não é só a Joyce. Não é só a Joyce, é porque ela puxou todas as outras cenas que me pegaram no passado com Stranger Things. O Will sumindo, o Bob, o Ed. E pra mim, realmente, o Ed foi
Melhor cena. A melhor... E, de novo, por causa da construção também. Primeiro porque, pô, o cara toca Master of Puppets, né? A Metallica foi a banda que me introduziu ao metal quando eu tinha lá 8 anos de idade. Não, mas mesmo assim. E foi um vizinho meu que me mostrou pela primeira vez, quando eu tinha 8 anos de verdade, ele me mostrou. E desde então eu sempre escutei heavy metal. Então, pô, pra mim teve toda essa construção que pra mim pegou muito. Então, pô, se eu for colocar da temporada de todas as temporadas da série inteira, Ed ainda ganha. Ainda ganha. Tá nos favoritos, com certeza. Tá nos meus favoritos. Foi muito boa essa série, muito boa mesmo. É algo que capturou umas emoções que, assim, pra mim, de nostalgia, que fazia tempo que eu não via na TV, no cinema, e ela trouxe muito bem pra mim. E foi Stranger Things que possibilitou esse sucesso nostálgico, que trouxe os remakes de It, que trouxe agora Welcome to Derry. Então, assim, não dá pra se apagar o mérito dessa história, não dá, tá? Não. Então, eu acho que Stranger Things marcou a história e trouxe os nerds pra tela de novo, pra D&D, que a galera nunca tinha ouvido falar, não se importava, e eu acho, e metaleiros, eu acho muito bom como eles trazem os nichos, assim, que ninguém se importa nas histórias, e vira, sabe, mainstream. Eu acho maravilhoso. Quando que eu imaginar um personagem metaleiro nerd dos RPGs igual Ed fazer um sucesso igual fez? Sabe? Eu acho maravilhoso, é só Stranger Things mesmo. É, exato. Então, assim, eu acho muito bom, eu fico muito feliz de ter terminado de uma forma que eu tenha gostado. E uma coisa que a Ana fala, que eu realmente concordo, que é assim, se tá todo mundo odiando, mas você gostou, você venceu, tá tudo bem, porque é muito bom gostar de algo. Você não venceu em relação aos outros, você venceu em relação a você mesmo. Porque eu tô achando maravilhoso ter gostado do final. E eu tinha muito medo de não gostar, sabe? Justamente pelo amor que eu tenho pro Stranger Things há tantos anos. De ter assistido a primeira temporada e todas as outras que saíram, e ter reassistido, e ter essa coisa nostálgica. Eu não sou dos anos 80, mas eu sou comecinho do 90 e tinha irmãos dos anos 80, então a gente consumiu muito isso ainda. E eu gosto muito de anos 80. Eu não fui criança dos anos 80, fui criança dos anos 90. Mas é que a gente tem um atraso aqui no Brasil nessas coisas. Então, naquela época era diferente, né? Pra quem é mais novo, hoje é muito similar, né? O que acontece nos Estados Unidos e no mundo acontece aqui meio que ao mesmo tempo, né? Então a tecnologia influenciou muito isso. E na década de 90 era a década de 80 nos Estados Unidos. Começo de 2000 era 90 lá, entendeu? Então era 90 aqui. Então as coisas chegavam atrasadas aqui. E tinha uma reverberação muito grande por muito tempo, porque ficava aquilo repetindo na TV e as músicas tocavam por um maior tempo, sabe? Não tinha essa renovação tão rápida quanto a gente tem hoje de todas as coisas. Então eu também vivi muito isso e eu gosto muito dessas coisas, vejo até hoje esses filmes. Então pra mim teve um aspecto nostálgico, apesar de eu não ter vivido na época em si. Então Stranger Things pra mim é maravilhosa. Ela só escuta a música dos anos 80. É uma crítica a isso? Ih, rapaz. Não. Eu escuto muita música dos anos 80. Então, assim, pra mim é série do coração. Terminou bem, apesar de todos os pesares. Teve furo, teve problema, teve coisa em aberto. E no final me incomodou em nada. Apesar de furos, também não me incomodou. Eu quero saber a opinião de vocês, tá? Porque eu sei que talvez, inclusive, o sentimento maior hoje, ou o que mais faz barulho na internet é de ódio. E tá tudo bem se for. Comente aqui embaixo o que você não gostou, o que você detestou, quais furos te incomodaram mais, o que você discorda da gente, porque eu acho que é isso, essa conversa faz parte, é o que agrega bastante. Vou continuar gostando, já deixo claro aqui, mas eu quero saber muito a opinião de vocês. Quer falar mais alguma coisa sobre este final de Stranger Things? Adorei. É isso. A gente quer aproveitar que o canal tá começando aqui, tá crescendo, e vocês que vieram prestigiar a gente agora no começo, a gente já gravou algumas coisas, tá? Tem algumas coisas que vocês podem ver no cenário que a gente ainda não lançou. Então tem aqui um episódio de Dungeons and Dragons que a gente já fez impressão. Tem também aqui um de Senhor dos Anéis, que é a nossa trilogia favorita. Então tem aqui. A gente já gravou, falta lançar ainda pra vocês. Mas a gente vai gravar ainda um de Derry. Estamos pendente, eu vi que algumas pessoas pediram. Mas além disso, a gente queria escutar vocês do que a gente podia gravar aqui. Então escreve aqui no comentário, ideia 2 pontos, e escreve qual é a ideia de vocês, porque vocês gostariam de ouvir a gente falando. A gente pode ser qualquer coisa, tá? Porque a gente começou aqui falando de série, porque calhou de ser final de Stranger Things, eu não sei o quê. E tem Derry, que é série também. Mas a pegada é a gente falar, sim, de cultura pop, do que a gente gosta, mas sobre a vida, se vocês quiserem, tá? Então, é pra ser um bate-papo do que a gente gosta. Não precisa ser série, não precisa ser filme, pode ser séries e filmes, se vocês preferirem ir nesse caminho. Música, falamos de música também. Jogo, o que vocês acharem que é legal. Jogos de computador, jogos de tabuleiro, eu adoro. A gente não vai ser especialista nessas coisas todas, mas a gente bate um papo com vocês e até de carreira, tá? Eu tenho mais de 20 anos de carreira trabalhando com TI, se vocês quiserem escutar um pouco, a gente fala também. Eu adoraria, inclusive.
É isso, gente. Muito obrigada por chegar até o final deste vídeo. Como sempre, tem uma impressão que tá ainda sendo feita 3D referente a este episódio. A gente mostra com detalhes em @sidequest_lab lá no Instagram. Então siga a gente para acompanhar mais conteúdos e até a nossa próxima missão paralela. Tchau, tchau.